Ele é Deus mesmo. Mas agora, num corpo humano. Estava ali o Filho de Deus no corpo humano. Morreu e ressuscitou, mostrando que cada um de nós também morreremos, mas seremos transformados num corpo celeste. Ressuscitaremos também. Porque a trombeta soará. E nesse dia do arrebatamento, nós seremos transformados num corpo semelhante a Jesus. E ressuscitaremos, estaremos para sempre com o Senhor. Então essa é a nossa grande esperança, a grande certeza nossa. Vamos passar agora ao nosso questionário, onde nós passaremos aí pelos principais pontos da revista. E você pode passar esse questionário para os seus alunos, para que eles leiam a revista, que é muito importante. E você pode também ministrar sua aula através desse questionário. Vamos ver então. Nosso texto áureo diz o seguinte, para completar. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Lucas 24, 44. Número 2, a verdade prática também para completar. O Senhor Jesus é o centro das Escrituras Sagradas e está presente em seu conteúdo, história e instituições de maneira direta e indireta. Introdução. Para completar, número 3. O conteúdo do Antigo Testamento acerca da obra redentora de Deus em Cristo é muito rico em detalhes e não se restringe apenas às profecias. Os escritores do Novo Testamento reconhecem a presença de Cristo na história da redenção, nas instituições e nas festas sagradas do Antigo Testamento. Figuras proféticas, parte 1, pergunta 4. Então, cite algumas prefigurações do sacrifício de Cristo no Antigo Testamento. A paixão de Cristo foi prefigurada na instituição da Páscoa no Egito, Êxodo, capítulo 12, versículo 3 a 13. O cordeiro sacrificado diariamente apontava para Cristo, que padeceu durante a comemoração dessa grande festa judaica, veja Lucas 22, 15. Pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, 1 Coríntios 5, 7. Os sofrimentos de Davi, descritos no Salmo 22, prefiguram os vitupérios e flagelos de Jesus. Deus meu, por que me desamparaste? Salmos 22, 1, Mateus 27, 46, Marcos 15, 34. Número 5. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré. Por que ao retornar do Egito a Sagrada Família foi habitar em Nazaré? Então, porque está escrito, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Mateus 2, 23. Número 6. Jesus seria traído, conforme lemos em Mateus 27, 9. Quem profetizou isso no Antigo Testamento? O profeta Jeremias. Por que os profetas, segundo podemos observar, eram harmônicos entre si quando se referiam a Cristo? Porque todos eram inspirados por um único Espírito, o Espírito Santo de Deus. Número 2. Instituições proféticas. Quais são as 3 instituições proféticas no Antigo Testamento? Então, Israel, o tabernáculo e o sacerdócio. Número 9. Quando José, Maria e o menino Jesus retornaram do Egito depois da morte de Herodes o Grande, como Mateus registrou esse fato e onde mais está registrado? Então, Mateus registrou como cumprimento de uma profecia: do Egito chamei meu filho, Mateus 2,15. Essa passagem também está em Oséias 11,1. Quando Israel era menino, eu amei, do Egito chamei meu filho. Número 10. Qualquer hebreu do mundo pré-cristão, ao ler a passagem de Oséias 11,1, o que concluiria? Logo, então, concluiria tratar-se da saída dos filhos de Israel do Egito, e não está errado, pois o profeta está de fato referindo-se ao evento da libertação do Egito. Número 11. O que representa o tabernáculo no meio do povo? Então, representava a presença de Deus. Deus mandou Moisés construir o tabernáculo porque almejava habitar no meio dos filhos de Israel. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Êxodo 25, 8. No tabernáculo, Êxodo capítulos 25 até 40, está a figura de Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cumprimento em João 1,14. Não somente isso, mas cada peça e utensílio do tabernáculo apontam igualmente para Cristo e sua obra salvífica. Hebreus 9, de 8 a 10. Número 12. A ordem de Arão, também conhecida como sacerdócio levítico, foi instituída por Moisés como sistema sacerdotal dos hebreus. O que representava o sacerdócio no Antigo Testamento? Então era o exercício do santo ministério no Antigo Testamento. A consagração de Arão e o seu ministério prefigura então a obra de Cristo
Isso está muito claro na Epístola aos Hebreus, Hebreus 5, 4 e 5. Já no Antigo Testamento, a palavra profética anunciava a mudança do sistema sacerdotal. Jeremias 31, de 31 a 34, Hebreus 8, de 8 a 12. E a substituição do sacerdócio arônico pela ordem sacerdotal de Melquisedeque, Salmo 110, 4, Hebreus 7, 11 e 17. Parte 3. Profecias diretas acerca do nascimento de Jesus. Número 13. Quando Deus prometeu o Redentor e a Bíblia anunciou a divindade absoluta do Messias, então imediatamente a queda do homem, no Éden, Deus prometeu o Redentor. No entanto, seu perfil foi sendo revelado por ele nas Escrituras ao longo do tempo. O Antigo Testamento anunciou de antemão a divindade absoluta do Messias. Veja Isaías 9,6 e também Hebreus 1,8, Romanos 9,5. Número 14. Qual a origem humana de Jesus? Então era chamado de semente da mulher, Gênesis 3,15, ou seja, seria um ser humano nascer de mulher, como está em Gálatas 4,4, mas sem pecado. Veja Mateus 1,20 e Hebreus 4,15. Pergunta 15. Como vemos Jesus como descendente dos patriarcas de Israel? Então Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, ancestrais do povo hebreu, que por meio deles seriam abençoadas todas as famílias da terra. Uma promessa messiânica. Gênesis 12, 3, 17, 19 e 24, 14, que se cumpriu no Novo Testamento, em Lucas 3, 33 e 34. A palavra profética foi tornando-se cada vez mais clara, específica e revelou que ele viria da descendência de Judá, em Gênesis 49, 10, o que se cumpriu. Veja Hebreus 7, 14. Os profetas disseram que o Salvador seria um descendente de Davi, veja Jeremias 23, 5 e 6. E essa palavra também se cumpriu, Mateus 22, 42, Lucas 1, 32, João 7, 42, Romanos 1, 3, Apocalipse 22, 16. Pergunta 16. Como se deu o cumprimento da profecia do nascimento de uma virgem? Então a palavra profética fala da concepção virginal de Cristo, Isaías 7, 14. Deus interveio sobrenaturalmente a fim de que a virgem concebesse sem haver tido qualquer contato com o homem. No entanto, havia uma dificuldade natural para que a profecia se cumprisse. Como poderia a donzela aparecer grávida numa sociedade crente em Deus e conservadora como a judaica? Deus tudo providenciou para que a sua palavra se cumprisse. Maria já estava casada, todavia ainda não havia coabitado com José, seu marido. Mateus 1,18, Lucas 1, 34, 35. Número 17. Qual o local do nascimento de Jesus profetizado? Quando o anjo Gabriel anunciou a Maria o nascimento de Jesus, ela vivia em Nazaré, Lucas 1, 26 e 27. A palavra profética, porém, indica a cidade de Belém de Judá como local do nascimento do Messias, Miqueias 5,2. Para isso, Deus mobilizou o próprio imperador romano, César Augusto, para que baixasse um decreto obrigando cada pessoa em Israel a listar-se na cidade de seu nascimento. Sendo José belemita, foi com Maria para Belém, ocasião que ela deu à luz o Salvador, Lucas 2, 9 a 11. Número 18. Como se deu o massacre das crianças de Belém? O brutal assassinato das crianças da região de Belém, por ordem de Herodes o Grande, Mateus 2,16, foi o cumprimento de uma profecia de Jeremias, Jeremias 31,15. Parte 4. Profecias sobre as obras de Jesus. Pergunta 19. Como era a visão messiânica em Moisés? Então, o Novo Testamento revela que o povo judeu aguardava a vinda do Messias, conforme escrevera Moisés. Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, João 1,45. O apóstolo Paulo explicou, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer, Atos 26, 22. O apóstolo Pedro, na sua pregação na área externa do templo, afirma que Moisés anunciou a vinda do Messias e que a missão deste seria semelhante à dos legisladores dos hebreus, fazer a mediação entre o povo e Deus, 1 Timóteo 2,5. Número 20. Como foi prevista a vida e o ministério de Jesus no Antigo Testamento? Então o profeta Isaías anunciou que o Messias haveria de habitar em Naftali, nos confins de Zebulon, Isaías 9, de 1 a 4. E o Novo Testamento confirma em Mateus 4, 13. O profeta Zacarias predisse a sua entrada triunfal em Jerusalém montado no jumento, Zacarias 9, 9. Os evangelhos registram o referido acontecimento, Mateus 21, de 1 a 11. A palavra profética anuncia também a sua traição. Seria traído por um amigo, 41, 9. Ou seja, por Judas Iscariotes, Mateus 26, 14 a 16, João 13, 2, 17 e 12. Pergunta 21. Como foi previsto seu sofrimento, morte e ressurreição? No Antigo Testamento. Então o Antigo Testamento anunciou com abundância de detalhes a paixão de Cristo, principalmente no capítulo 53 de Isaías. Deus prometeu ressuscitá-lo da morte, Salmos 16, 10,
os evangelhos narram esse sublime acontecimento, Mateus 28, de 1 a 5. O apóstolo Pedro ressalta esse fato e seu cumprimento, em Atos 2, de 25 a 32, o qual tornou-se o tema principal da mensagem apostólica, 1 Coríntios 15, de 4 a 20. Seu retorno ao céu também estava na mensagem dos profetas, Salmo 24, que cumpriu-se 40 dias depois da sua ressurreição, Atos 1, de 9 a 11.